Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, inspire nesta noite de reflexões, que possamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, que sempre se faz presente quando buscamos refletir sobre as coisas do mais alto, sobre as bênçãos que nos aguardam no porvir, à medida que pudermos nos alinhar com a lei e com o propósito divino. Então, para mim é uma alegria estar de volta a esta casa, depois de algum tempo, para refletirmos sobre uma figura realmente marcante na história do cristianismo. Como podem depreender, a partir do título, nos referimos à figura de Paulo de Tarso. E para iniciarmos as nossas considerações, vamos a um artigo que está na Revista Espírita, de dezembro de 1863. É um artigo em que Kardec nos traz uma mensagem de um espírito, François-Nicolas Madeleine, espírito que participou ativamente da codificação. Temos algumas mensagens dele, no Evangelho segundo o Espiritismo, em outros, na Revista Espírita, em outros momentos na codificação. E, além da mensagem desse espírito, Kardec trará suas próprias contribuições, reflexões em torno disso. E o título do artigo é São Paulo, fazendo uma referência a Paulo de Tarso, São Paulo, precursor do Espiritismo. Então, muito interessante. Me lembro a primeira vez que li o artigo, só de ver o título a gente já fica assim instigado, já fica desejoso de poder ver o que está ali, qual a perspectiva que a espiritualidade trouxe, que Kardec complementou, acerca do trabalho pioneiro de Paulo e os vínculos desse trabalho, dos seus ensinos, com o Espiritismo que hoje nós estudamos. Então esse é o título. E na mensagem, nós não vamos abordá-la aqui integralmente, nós vamos selecionar só uma frase que o Espírito nos traz, depois Kardec vai complementar com algumas perspectivas suas, mas o Espírito nos dirá assim, a respeito de Paulo, das suas epístolas, o sopro que corre em suas epístolas, a inspiração que anima os seus ensinos, longe de ser hostil à vossa doutrina, ao contrário, está cheia de singulares previsões em vista do que acontece hoje. Então, olha que interessante o que o Espírito está dizendo. As epístolas de Paulo, os seus ensinamentos, o sopro de inspiração que ali há, que anima esses textos, longe de ser hostil ao Espiritismo, à doutrina espírita, pelo contrário, está cheio, esse conjunto, de singulares previsões em vista do que acontece hoje. Hoje, aos tempos de Kardec, aos tempos do advento do Espiritismo. Então, o que o Espírito, em verdade, está nos dizendo é que nós vamos encontrar nas epístolas de Paulo, num estudo adequado, num estudo embasado, feito aqui, por óbvio, à luz do Espiritismo, nós vamos encontrar ali uma série de previsões, de adiantamentos, de conceitos que hoje, para nós, na doutrina espírita, são mais claros, mais desenvolvidos, amplificados, mas que, em princípio, já estavam lá, há 20 séculos, que aguardavam, digamos assim, uma certa chave de entendimento, para que pudéssemos penetrar mais fundo no espírito do texto e fazer as devidas conexões. O Espírito traz isso num contexto em que ele menciona que muitas vezes as epístolas de Paulo eram utilizadas para combater o Espiritismo. Recorria-se a um ou outro versículo, geralmente insulado, ou numa interpretação muito literal, para dizer que Paulo condenaria isso ou aquilo dentro do Espiritismo. Por isso que ele diz, longe de ser hostil à vossa doutrina, se analisadas bem, essas epístolas são um embasamento da própria doutrina espírita.
trazem ali como que a alma, princípios fundamentais do Espiritismo que mais tarde seriam desenvolvidos no momento propício. Como o próprio Mestre havia nos dito, quando da promessa do Consolador, no capítulos 13, 14, 15 de João, quando ele fala do Consolador, ele diz que o Consolador viria nos relembrar tudo quanto ele havia dito, haveria de nos explicar aquilo que ele havia nos dito e nos conduzir na busca de toda a verdade. Então, Jesus estabelece isso como meta, como um dos objetivos do Consolador, porque também no contexto da última ceia ele havia dito, olha, muitas coisas ainda teria a vos dizer. No momento, contudo, não poderíeis suportar. Porque nós sabemos, isso numa interação mais básica da nossa vida hoje, quando, por exemplo, lidamos com uma criança, nós sabemos que é preciso graduar o conhecimento. É preciso passar daquilo que é mais próximo, mais conhecido, mais tangível, mais palpável, para depois conceitos mais abstratos, mais transcendentes, mais desafiadores. Então é preciso considerar as possibilidades de recepção do conhecimento, de entendimento do ser espiritual. Então Jesus falou isso a respeito da humanidade da época. Olha, muitas coisas eu ainda teria a vos dizer, mas por ora não podeis suportar. O que não significa que ele não tenha deixado ali, em princípio, de maneira alegórica, simbólica, muitos dos conceitos também que a própria doutrina espírita mais tarde desenvolveria. Como não ver ali no diálogo de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, um perfeito estudo sobre o processo reencarnatório. Por mais que as interpretações posteriores, ao longo dos séculos, tenham visto naquilo outra coisa que não a reencarnação, para nós no Espiritismo é claro que Jesus trata da reencarnação, inclusive fazendo a vinculação entre as personagens de João Batista e Elias. Então fica evidente, que ele trata disso. Mas ele sabia que, de um modo geral, as pessoas não estariam habilitadas àquele tempo para acolher essa ideia. Embora existissem alguns, num plano mais íntimo, de mais intimidade, com os quais ele já tratava de assuntos mais profundos, como podemos ver, por exemplo, no livro Boa Nova, que traz para nós os bastidores do Evangelho. Ali vemos Jesus dialogando com os discípulos em torno de assuntos, de temas que, para os discípulos, já eram apreensíveis, mas para a multidão ainda não. Mas era o produto do tempo, e ele sabia que mais tarde viria o Consolador cumprir essa função. Não deixa, contudo, de dizer ao mestre que o indagava, no caso, o doutor da lei, Nicodemos, és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Se vos tenho falado das coisas terrestres e não me credes, que dirá se eu vos disser das coisas celestiais? Se eu estou tentando ser o mais acessível possível, tratando das coisas mais pertinentes à vida material por hora, e trabalhando de maneira simbólica as questões celestiais, imagina se eu fosse me aprofundar nelas. Você é alguém que já teria mais bases, mas ainda assim está tendo muita dificuldade, és mestre em Israel e ignoras estas coisas. E a gente fica a pensar o contexto de aplicação dessa frase hoje. Passados 2000 anos do Evangelho, já no contexto de advento do Consolador, entre outras tantas tradições espirituais que vão trabalhar ideias similares, de maneira mais esparsa e tal, passados aí 2000 anos, ainda hoje, veremos tantas e tantas criaturas que instruíram-se tanto neste ou naquele quesito, nesta ou naquela área, mas sequer se reconhecem ainda como espíritos. Essa pergunta de Jesus ressoa ainda mais impactante. És mestre nesta ou naquela questão, te propões a ensinar isso ou aquilo, mas ignoras algumas das questões mais fundamentais da vida, por exemplo, que você é um espírito e que a vida não cessa no túmulo, que a vida não significa, não representa apenas o estreito período de tempo de 80, 90 ou 100 anos. Então, para muitos e muitos intelectuais da modernidade, que se colocam em píncaros de cultura, considerando-se verdadeiras sumidades do conhecimento, essa frase soaria muito bem. És mestre da humanidade, ensinas isso ou aquilo, mas ainda ignoras quem és, o que és.
Então, para a gente ver um pouco do que é esse processo pedagógico, Jesus já havia dito, e não só em relação aos seus ensinos, né? O Consolador teria essa função de esclarecer aquilo que ele, o Mestre, falou, mas também os seus continuadores. Por isso, a questão aqui em torno do apóstolo Paulo. O espírito François-Nicolas Madeleine, portanto, vai nos dizer que, num estudo adequado, buscando de fato o espírito da letra, em torno das suas epístolas e dos seus ensinos, nós vamos encontrar ali muitas e singulares previsões acerca do Espiritismo. O próprio Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, no capítulo de número 48, ele tem uma mensagem muito interessante. Ele abre, logo no início da mensagem, uma citação, então ele abre aspas e começa a trazer uma série de frases, né? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de carismas e tal, ele vai colocando frase, até que ele fecha a citação e ele comenta assim: alguém que lesse esse texto nos dias de hoje, julgaria estar diante de um autor espírita moderno, tratando dos assuntos pertinentes à mediunidade. Porque as frases que ele trouxe giram em torno do tema da mediunidade. A diversidade de carismas, diversidade de dons, ele fala, né, de profetas, de espíritos. Então Emmanuel diz, alguém que lesse esse texto sem saber a sua origem, julgaria talvez estar diante de um recorte de um livro espírita da atualidade. Contudo, essas palavras que ele compartilhava ali, diz ele, provêm ou saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos. Porque é impressionante, de fato, quando a gente pega uma primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que é esse citado por Emmanuel no seu texto, você tem a nítida impressão de estar lendo um texto espírita, com ligeiras adaptações conforme o linguajar da época. Então, em vez de faculdades, ele vai usar carismas. Mas se eu entender o significado da palavra no grego, se eu entender o sentido, eu consigo logo fazer a conexão. Ao invés de usar a palavra médio, ele vai usar profeta. Mas você tem a nítida sensação de estar estudando um livro como Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda. Ou Kardec descrevendo as faculdades, os tipos de faculdades mediúnicas em O Livro dos Médiuns. Mas se trata de um texto, para nós hoje já, de 20 séculos. Saído do próprio punho do apóstolo Paulo, tratando desse tema. Capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios. Se nós avançarmos um pouquinho mais nessa epístola, pulando o capítulo 13, que é um capítulo maravilhoso sobre a caridade, talvez um dos mais conhecidos, né, escritos de Paulo, vamos ao capítulo 14. Paulo vai seguir no seu estudo das faculdades mediúnicas e das experiências espirituais. Nós temos a nítida sensação de alguém que está tratando ali do funcionamento de reuniões mediúnicas. Porque ele vai falar, olha, o espírito do profeta tem que ser submisso ao profeta, ele vai falar do modus operandi, ó, enquanto um fala, enquanto um dá comunicação, os outros prestem atenção para a edificação mútua. Ele vai descrevendo o modus operandi de uma reunião mediúnica, há 20 séculos. E feitos os ajustes das palavrinhas, nós vemos a propriedade do que está ali. Algo que mais tarde Kardec e os espíritos nos relembrariam. Mas não é totalmente novo, já estava lá, nas palavras do apóstolo Paulo. Aqui, para citarmos 2 capítulos dos tantos de suas epístolas que vão tratar de temas correlatos ao Espiritismo, profundamente vinculados ao Espiritismo. Por isso, na mensagem citada, Seara dos Médiuns, capítulo 48, o Emmanuel vai dizer assim, a partir de um texto como esse, nós vemos a profunda consonância que existe entre o Espiritismo e o cristianismo, que se realça, que se destaca, perfeita, em todo estudo correto que se faça em torno do Espiritismo e dos escritos de Paulo ou do próprio Evangelho, compreendendo na mensagem de Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Então, o que Emmanuel está dizendo é que se a gente conseguir superar os desafios da letra,
Ao voltarmos para esses textos munidos com as chaves do Espiritismo, nós veremos a perfeita consonância entre o que o Espiritismo hoje propõe enquanto princípios fundamentais da nossa vivência, de acordo com as leis divinas, de acordo com o Evangelho, e aquilo que já estava proposto nas palavras de Jesus e dos seus continuadores. O Evangelho como que se engrandece ainda mais aos nossos olhos, torna-se-nos mais inspirador, mais eloquente, mais belo, porque a gente vê que estamos inseridos em verdade num mesmo projeto, apenas em etapas, em momentos diferentes. E conseguimos entender aquilo que os Espíritos fazem questão de frisar tantas vezes: o Espiritismo enquanto expressão do Evangelho redivivo. O Espiritismo que resgata o arcabouço de lições que lá estava e que amplifica isso, traduz isso para nós hoje, sempre com o mesmo intuito: a vivência do cerne das lições que ali estão. A vivência do Evangelho, que para nós espíritas representa uma vivência em harmonia com as leis morais que presidem a vida. Então nós trouxemos aqui alguns exemplos que ilustram essa anterioridade do Espiritismo quando nós estudamos as epístolas de Paulo. Além desses citados, por exemplo, das faculdades mediúnicas, das reuniões mediúnicas, na primeira epístola aos Coríntios, Kardec ainda vai frisar, buscando essa mesma epístola, a centralidade que Paulo dava à caridade desde aqueles tempos. Capítulo 13 dessa mesma epístola, Paulo vai dizer: ainda que eu tivesse toda a fé, toda a ciência, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, que tivesse todos os conhecimentos, que entregasse o meu corpo para ser imolado e todos os meus bens aos pobres, aos necessitados, se eu não tivesse caridade, isso de nada me adiantaria. Ou seja, o fora da caridade não há salvação nasce com Jesus. É recapitulado por Paulo para que o Espiritismo retome essa divisa divina para todos nós. Está lá, capítulo 13. Kardec, comentando a fala do espírito François Nicolas Madeleine, ainda vai acrescentar mais um ponto. Na mesma epístola, olha só, para vocês terem uma ideia, nós citamos até agora só uma epístola e 4 capítulos subsequentes dela. 1 Coríntios 12 trata das faculdades mediúnicas. 1 Coríntios 13, centralidade da caridade. 1 Coríntios 14 trata das reuniões mediúnicas, né, da comunhão com os espíritos. 1 Coríntios 15, Paulo vai tratar de vida espiritual, porque ele vai falar da ressurreição, e de corpo espiritual. O conceito de perispírito já está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Kardec vai também destacar isso neste mesmo artigo, mostrando-nos, portanto, como esse tipo de estudo pode ser rico, especialmente quando feito de maneira lúcida, embasada, projetando a luz do Espiritismo sobre esses textos de há 2000 anos, que muitos julgarão algo do passado, talvez algo que não tenha muito a comunicar no presente, mas olhar para esses textos com a lente do Espírito é, em verdade, buscar um olhar para o futuro. Porque aquilo que eles trazem, daquilo que eles tratam, é algo que está nos horizontes da humanidade, que estamos ainda por buscar, sendo o mestre a grande referência para a qual todos esses textos, especialmente do Novo Testamento, apontam. E é esse o estudo que nós nos propomos a fazer aqui hoje. Citados esses exemplos aí da primeira epístola aos Coríntios, nós vamos buscar uma outra carta de Paulo, que trata de um tema, um conjunto de temas também muito importantes para nós, porque eles representam o eixo central da nossa experiência espiritual, daquilo que nos cabe desenvolver enquanto espíritos na relação com Deus, na relação com as leis divinas que estão em nossa consciência e que nos presidem os destinos. Vamos à epístola de Paulo aos Hebreus, que é uma epístola pouco desafiadora se não temos algo do entendimento do contexto dela e do que Paulo vai trabalhar ali. Alguns, os estudiosos modernos, chegam a questionar a sua autoria, dizendo que ela não seria de Paulo, por conta da diferença de temas que são abordados aqui em relação às outras epístolas. Mas Emmanuel faz questão de frisar, no livro Paulo e Estevão,
que essa epístola foi sim escrita por ele, uma epístola escrita sob lágrimas, já quase no final da vida, quando ele já estava em Roma, ele escreve essa epístola destinada aos seus irmãos de fé, né, ao seu povo, aquele do qual ele havia provindo. Ele era judeu, fariseu, da tribo de Benjamim. Embora sendo apóstolo dos gentios, levando a mensagem de Jesus para além do judaísmo, ele quis também comunicar-se com os seus irmãos de raça. E escreve essa epístola para, aproveitando todos os conhecimentos profundos que ele tinha do chamado Antigo Testamento, da primeira revelação, ressignificá-los à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Alguns trechinhos que nós separamos dessa epístola de Paulo aos Hebreus para os analisarmos à luz daquilo que o Espiritismo nos apresenta, buscando alguns pontos centrais da nossa vivência cristã espírita, sobre os quais não poderemos descurar, não podemos estar desatentos. Então, o que Paulo vai tratar na sua epístola aos Hebreus? Como disse, ele vai buscar ressignificar muitos dos símbolos daquela cultura, daquele povo, como a gente vê no próprio livro Paulo Estevão, ou no comentário de Emmanuel no livro O Consolador. O povo de Israel como que é uma figura, ele serve como um símbolo para o processo educativo da humanidade inteira. Então, todos aqueles processos que ali vemos descritos, o êxodo, as revelações e tudo mais, aquilo é uma imagem, uma figura do que Deus faz com toda a humanidade, porque Deus não tem privilegiados. Deus não tem um povo escolhido apenas. Deus abarca com o seu amor infinito toda a humanidade terrestre. Mas aquele povo serviu como uma espécie de figura, né, de exemplo do que é o processo educativo da humanidade inteira. E como sabemos, aos tempos de Jesus, eles tinham toda uma ritualística estabelecida. Então existia o templo em Jerusalém, uma série de práticas associadas ao templo, as oferendas, os sacrifícios, né, uma série de questões que eles observavam, muitos deles, de maneira bastante rígida. Algo que gerou, inclusive, certos debates, certos atritos com Jesus. Porque o Mestre, quando esteve entre nós, ele também buscou questionar uma série de posturas muito rígidas daquele povo em relação àquele culto. Geralmente prezando por um culto de ordem mais exterior e esquecendo-se do culto mais fundamental, aquele de ordem interior. Mais atentos ao rigorismo de práticas ritualísticas, de oferendas, de sacrifícios, de rituais de purificação, e esquecidos muitas vezes das práticas íntimas, da virtude, dos valores espirituais. Então a justiça, a misericórdia, a indulgência, muitas vezes ficavam num segundo plano em relação à observância rígida e ortodoxa daquelas práticas de purificação exterior. É assim que vamos ver em muitos momentos no Evangelho, Jesus tendo embates ali com os fariseus, porque, por exemplo, ele sentava com os publicanos, com os pecadores para uma refeição. O que quebraria a lógica deles de pureza. Não, para mantermos a pureza ritual, não podemos nos misturar com aqueles que estão impuros. É assim que vamos ver Jesus contando uma parábola do bom samaritano, em que aquele que era tido por herético é exaltado como expressão de verdadeira adoração a Deus, ao passo que o levita e o sacerdote que saíam do templo, mas passaram de largo do homem caído, são apresentados como exemplo da religiosidade que se perdeu na sua fundamentação, no seu objetivo principal. É assim que vamos ver Jesus exaltar a fé da mulher cirofenícia, que nem judia era, mas que demonstrara tamanha grandeza de alma, resignação, perseverança. Jesus exaltando a fé de um centurião romano. Imagina só, diante daquele povo que se considerava a suma expressão da vivência das leis divinas, Jesus chega e diz: jamais vi em Israel tamanha fé. É de um centurião romano, o próprio opressor sendo exaltado na sua expressão de fé. Então Jesus, a todo tempo, ele vai trabalhando isso, convidando a quê? Ao mesmo processo de renovação, do entendimento acerca daquela que é a primeira lei moral,
para nós apresentada em um livro dos Espíritos, a lei de adoração, a nossa relação com Deus. Quantas vezes o mestre não foi criticado pelo fato de curar no sábado? Porque, segundo o entendimento muito rígido, qualquer exercício um pouquinho mais elaborado no sábado seria considerado trabalho. E ainda que aquilo fosse destinado a fazer o bem, era contra a lei divina. Então Jesus fazia questão de, na maioria das suas curas, fazê-las no sábado, justamente para despertar a reflexão. Então aquilo que o mestre se propôs a fazer ao longo da sua estada entre nós, Paulo depois deu continuidade, especialmente por meio dessa epístola, em que ele vai dirigir-se diretamente a esses que provinham daquela mesma cultura que ele, e ele vai tentar então convidá-los, e também a nós, por tabela, ao longo dos séculos, convidar-nos a repensar alguns conceitos-chave da nossa experiência e da nossa relação com Deus. Então, por exemplo, algumas coisas que ele vai trabalhar aqui na Carta aos Hebreus. Aquela jornada do povo no Êxodo, tudo aquilo ele vai trabalhar agora no sentido de ajudar-nos a entender o símbolo que estava lá. Então, vamos pensar aqui. O povo deixa o Egito sob a condução de Moisés. Adentram o deserto em busca da terra da promissão. Quando eles estão chegando às portas da terra da promissão, porque não era um caminho tão longo assim. Lembremos, eles ficaram 40 anos, mas não era um caminho tão longo assim, é porque alguma coisa aconteceu no processo. Quando eles estão às portas da terra, eles mandam alguns vigias. Entre eles, Caleb, Josué, eles vão, e outros vigias, para ver como é que era aquela terra. E aí, a maioria deles volta dizendo, olha, eu acho melhor a gente desistir, porque ela é habitada por gigantes, vai dar muito trabalho da gente entrar nessa terra. Só Josué e Caleb é que insistem, vamos adiante, vamos com coragem, vamos com Deus. Enfim, não entram. Por não entrarem, no processo de rebeldia, ficam eles perambulando por 40 anos, como que perdidos no deserto. Até que se renove uma geração, para que então Josué, assumindo a tarefa depois da morte de Moisés, pudessem adentrar. Parece uma história que não tem nada a ver conosco, apenas um relato histórico, mas Paulo vai trabalhar o simbolismo disso aqui. O que é essa jornada do Êxodo? Estamos a falar de uma viagem física, material? Estamos a buscar uma terra prometida material? O Espiritismo nos ajuda a espiritualizar os conceitos. Vamos pensar no Egito. Lá estava o povo cativo, escravos. E olha que interessante, a palavra no hebraico para Egito é Mitzrayim, significa limitação, estreiteza. Avançam eles, depois de saírem de Mitzrayim, do Egito, em busca da terra da promissão, que, como Gamaliel mencionaria a Paulo, está no livro Paulo e Estevão, adaptarmos-nos ao Evangelho, em verdade, é a terra da promissão. O Evangelho, a vida iluminada pelo Evangelho, é a terra prometida. Portanto, tanto quando falamos de Egito, quando falamos da terra prometida, nós não estamos tratando de lugares, nós estamos tratando de estados de espírito. Egito, limitação, estreiteza. Ora, a que isso nos remete? Vida material, vida materializada. Quanto mais material é uma vida, quanto mais a criatura se volta para a matéria, mais limitada e estreita é a sua apreensão da vida. E terra da promissão? Mundo espiritual, vida liberta, vida abundante, vida do espírito. O que é essa jornada, portanto, do Êxodo? Deixar o cativeiro das paixões, o apego à matéria, percorrer o deserto interior em busca de um estado de espírito onde a presença divina esteja conosco. E por isso, vida farta, abundante, a terra da promissão, de onde manam leite e mel, que não são leite e mel materiais, por óbvio. É paz de espírito, é comunhão com o mais alto, é a seiva divina do amor. Então, toda aquela jornada, ela é
reconfigurada para nós, não mais como um relato histórico, mas como uma jornada espiritual da humanidade, de cada criatura. Paulo vai trabalhar isso aqui, explicando ainda mais o que aconteceu para eles ficarem 40 anos no deserto, aquela rebeldia toda. O que acontece conosco? Nós estamos às portas da terra da promissão, ou seja, nós já temos acesso ao Evangelho. Nós já conhecemos o que nos cabe fazer para adentrar essa terra, para tomar posse dela. Mas nós hesitamos. Por quê? Porque tememos os desafios associados. Conhecer-nos é desafiador. Penetrar na terra de nós mesmos é desafiador. Tememos os gigantes que aqui estão na forma dos velhos hábitos, dos vícios que ainda temos. Tememos tudo isso. E o que então fazemos? Ao invés de avançar com coragem, ficamos, como o povo no deserto, andando em círculos. Encarnação após encarnação, andando em círculos. Olha que simbologia que está lá, no Êxodo já. A trajetória espiritual da maioria de nós, que já vimos a terra prometida, o Evangelho já está conosco, mas que ainda relutamos em entrar. Por quê? Porque tememos os desafios do processo. Preferimos então viver no deserto, com as mesmas angústias, com as mesmas lutas que as paixões nos proporcionam, quando a terra prometida está aberta para nós, desde que tenhamos a coragem de avançar até ela. Então esse é um dos primeiros temas que Paulo vai trabalhar na sua epístola aos Hebreus, dizendo assim, olha, não façamos como o povo lá no deserto, não fiquemos andando em círculos. Se já sabemos onde ela está, avancemos para ela, para a terra prometida. Isto é, para a edificação de nós próprios à luz do Evangelho. Mas um outro tema que ele vai trabalhar um pouco mais à frente diz respeito a esse conjunto de elementos que tem estado associados aí ao longo de milênios às mais diferentes religiões, que são conceitos vinculados uns aos outros. Templo, culto, ofertas, sacrifícios, sacerdotes. Todos esses elementos como que estão ligados de uma ou outra forma na imensa maioria das religiões e tradições espirituais do mundo. Templo, culto, sacerdote, oferta, sacrifícios e aquilo que esteja relacionado a essas coisas. Geralmente resumíamos as nossas experiências de adoração a isso, ao conjunto desses elementos. Pois bem, o que Paulo vai dizer é que com o Evangelho, com Cristo, há uma renovação profunda nesses conceitos-chave. O templo será ressignificado, o altar, os sacrifícios, o sacerdócio, enfim, a relação com Deus. O que nós entendemos ou devemos entender por lei de adoração. Então vamos, por exemplo, ao capítulo 8 desta epístola aos Hebreus, ao versículo 5. Paulo vinha falando dos sacerdotes. Então, aqueles templos, né, os templos de Jesus, os templos de Paulo, nós tínhamos o templo em Jerusalém, que era o segundo templo, a reedição do templo que havia sido destruído depois do cativeiro na Babilônia, da invasão que havia ocorrido alguns séculos antes. E os sacerdotes, eles tinham uma série de ofícios no templo. Existia um revezamento, não vamos entrar aqui em detalhes, porque era muito complexo o processo, as oferendas que era preciso ofertar, como era o revezamento entre cada sacerdote. Tínhamos a figura do sumo sacerdote, que tinha um papel singular em relação aos demais. Mas o que Paulo vai trabalhar conosco é que tudo aquilo era como que uma imagem de questões mais profundas. Então você tinha os sacerdotes que entravam até um determinado lugar do templo, que era o chamado lugar santo. Você tinha um primeiro véu, então você tinha por fora o átrio dos gentios, um primeiro véu, o lugar santo, um outro véu, o santo dos santos. Lá nesse santo dos santos era onde eles acreditavam estar a presença divina. E lá só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para fazer o ofício pelos pecados do povo. Os sacerdotes operavam ali no lugar santo, em outros pontos do templo, fazendo os sacrifícios mais comuns, mais ordinários, digamos assim.
De novo, não vamos entrar nesse meandro porque é muito complexo todas as características disso. E não é esse o nosso intuito. Paulo ele vai partir disso para nos propor um novo olhar. Porque ele vai dizer assim, ele vinha falando dos sacerdotes, né? No versículo 5 ele fala, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Isso aqui pode parecer, de fato talvez seja, grego para muitos corações. Mas há muito nos sendo dito aqui. E a gente precisa investir nesse estudo um pouquinho mais aprofundado, porque o que Paulo está falando? Olha, vê tudo aquilo que está sendo feito no templo, o próprio templo em si, os rituais, os ofícios, o trabalho dos sacerdotes, tudo aquilo é, diz Paulo, um exemplo e uma sombra das coisas celestiais. Essa palavrinha que foi traduzida aqui por exemplo, ela pode ser traduzida também, se a gente busca outras versões do Novo Testamento, por cópia ou por protótipo. Então vamos tentar trazer algo para algo mais próximo de nós. Vamos pensar numa criança. Como a gente já disse aqui hoje, adianta eu trabalhar conceitos abstratos e profundos com a mente infantil? Não. Então o que a pedagogia nossa aqui propõe? Vamos começar com o que é mais palpável, com o que está ao alcance dos sentidos, com o que está mais próximo da realidade dela, para que a partir disso, numa espiral de crescimento no tempo, no amadurecimento do raciocínio, aquelas coisas materiais possam ser ou começar a ser entendidas como figuras de coisas espirituais. Então, tudo aquilo que está lá nas orientações da lei mosaica, olha, as oferendas desse jeito, os sacrifícios dos animais que eram feitos daquele outro jeito, o templo assim, o sacerdócio, tudo aquilo, Paulo está dizendo, aquilo eram cópias, eram sombras, eram imagens imperfeitas de um modelo de adoração futuro, para quando tivéssemos mais maturidade para entender. Algo que se daria com Jesus e depois com o Espiritismo. Porque o que a gente vê ao longo dos séculos, se considerarmos essas 3 revelações, cada vez mais o culto se torna menos material, ou deveria ser. Cada vez mais o templo exterior tem um papel acessório e secundário para que cada vez mais o templo interior tenha um papel primordial. Então entendem o que está em curso? É um projeto de educação da humanidade, em que, na mentalidade infantil, tudo é material. Mas à medida que a gente vai avançando em busca de horizontes mais amplos de espiritualidade, a gente vai se tornando mais capaz de transcender. Então, todos aqueles ofícios, Paulo está pedindo para nós, vamos olhá-lo agora com os olhos do Espírito? Especialmente para nós do Espiritismo, em que não teremos mais rituais estabelecidos, cargos eclesiásticos, um templo propriamente definido. Temos um centro de reunião, mas não é propriamente um templo nos moldes dos templos de outrora. Vamos entender isso que já estava lá? Vamos analisar o que era feito ali, por exemplo. Ou, primeiro, a própria estrutura do templo. Eu me lembro até de estudar uma vez com uma profunda estudiosa do judaísmo e tal, e ela mencionava a questão do tabernáculo, dizendo que alguns estudiosos comentavam ser o tabernáculo, quando nós o olhávamos de cima, ele tinha a forma de um ser humano. Ele aparentava a forma de um ser humano. E olha que interessante, lá no templo, mesmo no tabernáculo, nós tínhamos essas 3 divisões já mencionadas. Então você tem o átrio externo, onde poderiam estar todos, inclusive os gentios. Depois você tem uma primeira cortina, depois dessa cortina
só os sacerdotes. Depois você tem a última cortina, a segunda cortina, depois dela só o sumo sacerdote. E é muito interessante isso porque o que está representado aí senão uma gradação de experiência com Deus? Se a gente olha para o Evangelho de João, ele vai trabalhar exatamente com isso. Até o capítulo 12, Jesus está interagindo com todos. Do capítulo 13 ao 18, é Jesus só com os discípulos. Entrou no primeiro véu. Depois, do 18 até a cruz, é Jesus sozinho. É o segundo véu. Como se a estrutura do templo fosse colocada no livro, no Evangelho de João, a ilustrar, níveis de aprofundamento de experiência. Níveis de aprofundamento de experiência. E olha que interessante. No último lugar, lá, no segundo véu, no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para expiar os pecados de todo o povo. Porque eles queriam estar ali a presença divina. E lá dentro tinha uma arca, a Arca da Aliança, e essa arca continha 3 coisas. O que estava guardado na Arca da Aliança? Um pouquinho de maná, o maná do deserto, aquele pão que descia do céu e tal. O cajado de Arão, irmão de Moisés, e as tábuas da lei. Vamos notando como é bela a pedagogia divina. O que representa cada um desses elementos? Ou, antes, o que representa esse segundo véu? O mais íntimo do templo. Se o templo somos nós, o que é o mais íntimo do ser? Vamos colocar aqui a consciência, para nós, o âmago do ser. O que está na questão 621 de O Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O que representa a arca da lei, ou melhor, as tábuas da lei, lá no mais íntimo do templo? A lei divina está na consciência. O que representa a vara de Arão? Lembrando, naquele contexto, cajado é símbolo de condução. De modo que, no simbolismo, nós poderemos entender tranquilamente o cajado como sendo uma expressão daquilo que conduz a alma no seu processo de progredir. E há uma faculdade que é soberana, sem o que não há progresso. Essa faculdade chama-se vontade. Ela é a condutora de todos os empreendimentos e esforços do espírito no seu progredir. Vontade em acordo com a consciência. Então, o cajado de Arão, as tábuas da lei, são expressões do que há no mais íntimo da criatura. Lá na forma de edificações materiais, de objetos. Mais tarde, entendidas essas questões espiritualmente. E o pão, o maná, que também estava na arca? Qual que é o resultado de uma vontade que se alinha às tábuas da lei? Qual o resultado de uma consciência que vive de acordo com as leis divinas pelo esforço da vontade? Comunhão com Deus. Nutrição espiritual. A sensação de comungar com o Criador da vida. Diria Jesus à mulher samaritana: o meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Então, gente, aqui nós estamos só pincelando, porque esse é um estudo muito profundo. Mas olha só, nada daquilo era em vão. Aquilo era uma pedagogia do alto que aqueles daquele tempo muito dificilmente entenderiam, mas era um exercício inicial. Como a criança não entende muito bem o que é o brinquedinho que ela usa agora, que vai ser amanhã extremamente útil na faculdade que ajudou a desenvolver. Mas lá estavam os princípios. Se a gente entrar no mais íntimo do templo, lá no segundo véu, porque os véus representam também, camadas de ignorância que vão sendo superadas. Por isso, qual que é o termo que o Espiritismo usa? Revelações, O que é revelação? É tirar um véu, desvelar. Então, se a gente entrar no mais íntimo, a gente vai encontrar as tábuas da lei, as leis na consciência. O cajado de Arão, a vontade como condutora do progresso do Espírito. E o pão que desce do céu, a comunhão com o divino em nós. Quando Jesus morre na cruz, o que acontece com o véu do templo? Rasga-se de alto a baixo. Entendem o simbolismo?
O que Jesus veio mostrar-nos? Ele é o sumo sacerdote por excelência, porque ele é o único dos que já pisaram aqui que entrou na última cortina, no último véu, que viu Deus face a face. E o caminho que ele nos apresenta é justamente para que nós possamos vencer esses véus também em busca do que há no mais íntimo de todos nós. Por isso Paulo diz assim, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, né? Quando ele fala da caridade, no final ele diz assim: agora nós vemos em espelho e enigma, mas um dia nós veremos face a face. Então, por hora, a gente aborda essas questões como que vendo por espelho, né? São reflexões, é algo refletido, não é algo experienciado, a gente reflete sobre isso, mas um dia a gente vai ver isso face a face. Agora, continua ele, conheço em parte, mas um dia conhecerei tudo como sou conhecido. É assim que se dá o processo. Então, quando ele diz aqui que todas aquelas coisas eram cópias, sombras das coisas futuras, ele está dizendo assim, vamos amadurecer o olhar? Vamos ver aquele tempo material agora sendo transformado na expressão do ser? Vamos ver aqueles véus, aquelas cortinas sendo entendidas agora como camadas de ignorância a serem superadas em nós próprios. Vamos ver o Cristo agora conduzindo-nos para além dos véus para ajudar-nos a entender e alcançar essas realidades. Mais do que isso, vamos ver todos aqueles atos que eram chocantes, né? Imagina só, quando era a festa da Páscoa, naqueles tempos, o número de cordeiros sacrificados era gigantesco. Hoje nos soa chocante, né? Algo fora do contexto do nosso tempo. Mas o que aquilo representa? Quando muda-se o altar, quando muda-se a natureza da oferta e do sacrifício, temos a criatura humana chamada a sacrificar no altar do coração as antigas expressões da animalidade. E é doloroso fazê-lo. Abandonar a animalidade que ainda nos conduz, na forma da vingança, dos vícios, do orgulho, dos impulsos, é doloroso, mas daí o espírito de sacrifício. Então, a animalidade sacrificada é o conceito espiritualizado. Não mais materialmente o sacrifício, mas o sacrifício interno das nossas antigas expressões de animalidade. Por isso ele continua. Ou melhor, antes, no versículo 2 desse capítulo 8, ele havia dito: ministro do santuário, falando a respeito de Jesus, né? E do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Ele fala de um tabernáculo feito por Deus e não pelo homem, portanto, o espírito, o coração, a consciência. E ele segue ainda no versículo 6, ele diz: mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador, né, Jesus, de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então, antes uma aliança muito baseada nos aspectos materiais, visando promessas materiais, a terra prometida material. Agora é uma melhor aliança, baseada em questões espirituais, a aliança do coração, da consciência, visando metas, objetivos espirituais. É o que o Evangelho nos traz e que o Espiritismo torna ainda mais claro para nós. No capítulo seguinte, 9, eu vou pular aqui, né, uma série de versículos, pegando só alguns versículos que consideramos mais chave. Ele diz assim, no versículo 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Então o que Paulo está dizendo? Era útil que assim fosse, atendendo às possibilidades de experiência de agora. É a pedagogia divina, é o aspecto mais material. Como ele diz em uma outra epístola, com leite vos criei, porque não podiais suportar o alimento sólido. Então, essa excessiva
ou essa ênfase na adoração de ordem material, exterior, ela é útil até que a consciência vá buscando o que há de mais profundo ali. O próprio Kardec, quando vai tratar do assunto, como dissemos, é a primeira lei moral apresentada em O Livro dos Espíritos, na questão 653 ele pergunta: a adoração exterior é necessária? Resposta dos Espíritos: a verdadeira adoração é a do coração. Em tudo que fizerdes, lembrai-vos que Deus vos vê. Então a primeira pergunta é, ela é necessária? Eles dizem que a verdadeira adoração é a do coração. Aí Kardec põe a 653A, ela é útil? Há a diferença entre ser necessária e ser útil, não é? Quando a pergunta é ser útil, sim, ela pode ser útil, desde que não seja um vão simulacro. Então ela é útil, mas chega um ponto em que ela não é mais necessária, porque a vida inteira da criatura se torna adoração. Então não mais será no templo ou naquele ritual específico, será a vida inteira consagrada à aliança com o divino, à consciência a serviço das leis do Criador. Essa é a jornada que resume todo o processo evolutivo da humanidade. Por isso essa é a primeira das leis morais, porque todas as outras decorrem desse entendimento e dessa relação com Deus e com as suas leis. Então, Paulo está dizendo, por um tempo a gente focava muito nos sacrifícios de ordem exterior. Agora a gente já pode entender que as coisas do céu, as coisas espirituais pedem uma outra natureza de sacrifícios. Qual? Natureza íntima de sacrifícios. Mais uma vez, vamos ao Livro dos Espíritos. Questão 893. Qual a mais meritória das virtudes? Os Espíritos responderão: todas têm o seu mérito, porque representam algum aspecto de progresso do ser. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, toda vez que um mau pendor, toda vez que uma expressão da animalidade, que é do passado, que não mais deve agora vigorar para o espírito, toda vez que ela quer me arrastar e eu resisto, há ali alguma expressão de virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem qualquer pensamento oculto. Então, dos sacrifícios que nós fazemos lá fora, a gente vai progredindo até que o sacrifício entre em nós e seja o sacrifício da nossa animalidade, dos nossos impulsos e de qualquer expressão do interesse pessoal. Quanto mais sincero for esse sacrifício, quanto mais a gente estiver disposto, pelo bem comum, a abrir mão de uma comodidade, uma facilidade, uma expressão de vaidade, enfim, de renunciar, quanto mais isso existir em nós, mais a gente está se aproximando da referência de sacrifício, que é quem? Quem ofertou o máximo. Quem renovou aquilo que era feito todo ano no templo, foi lá e deu o exemplo uma vez só para ficar para os séculos. Jesus. Esse é todo o tema desses capítulos que Paulo está trabalhando. Ele vai dizer assim, aquilo que os sacerdotes faziam N vezes, a cada ano, Jesus foi e fez uma vez no sentido espiritual para ficar como exemplo para os séculos. Dali para frente, o entendimento nosso de templo, de culto, de sacrifício, de oferta, deve partir dessa premissa nova. Estar disposto a ofertar-se pelo bem comum, sem qualquer interesse por detrás. Por isso que ele continua dizendo, porque o Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Então aquele santuário era uma figura, uma imagem do verdadeiro, do coração. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Mais adiante ainda, no capítulo 10, versículo 1, ele diz, porque tendo a lei de Moisés, a sombra dos bens futuros ou das coisas futuras, e não a imagem exata dessas coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Em outras palavras,
não serão suficientes para nós, para a nossa verdadeira ascensão e progresso, o reduzirmos a nossa experiência religiosa, espiritual, a mero ritualismo exterior, que foi útil por algum tempo, quando ainda não tínhamos todo o entendimento que hoje já podemos ter. Mas agora é-nos pedida outra forma de sacrifício, mais coerente, mais consciente, com aquilo que está exemplificado no Evangelho e que o Espiritismo nos descortina. Por isso, recordamos aqui de uma mensagem de Emmanuel, que vai, em síntese, desenvolver tudo o que nós trabalhamos aqui, que Paulo apresenta na sua carta aos Hebreus. Está no livro Fonte Viva, capítulo 93, e ele vai pegar um versículo da Epístola aos Hebreus, só que lá mais à frente, capítulo 13, versículo 10, quando Paulo comenta assim: temos um altar. Então, todos esses elementos, ele trabalha na carta e nos convida a reconfigurá-los, né? A revisitá-los. Altar, templo, tabernáculo, sacrifício, sacerdócio. Temos um altar. Diz ele: até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de pedra, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Tudo isso figura, imagem das coisas futuras. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando comentamos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto. Porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração, né, ou respeito. Todavia, e é daqui para frente que nos importa, é imprescindível crescer para a vida maior. Voltando à Epístola aos Coríntios, capítulo 13, Paulo diria: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino, considerava a vida como menino, mas desde que cheguei a ser adulto, é preciso atualizar a nossa relação com a vida. Porque, como nos dizem os Espíritos tantas vezes, o Espiritismo é um atestado de maioridade da humanidade, que já se fez digna de receber tamanhos recursos para a sua evolução. Há tanto potencial ali, e se o há, é porque a espiritualidade considera que de alguma forma já estamos maduros. Mas se insistimos em permanecer nas antigas expressões, nos velhos atavismos, postergamos o progresso e com ele a nossa felicidade, a nossa paz. Então, é imprescindível crescer para a vida maior, deixando, né, os rudimentos da doutrina de Cristo, como diz Paulo. O próprio Mestre nos advertiu, junto à samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. Então, o centro não é propriamente um templo de pedra, mas cumpre um papel de alguma maneira similar, porque apresenta-nos recursos de transcendência. Mas o que a gente recebe aqui é o material para ser agora trabalhado e desenvolvido lá fora, porque no primeiro comentário de Emmanuel é um versículo do Novo Testamento, no livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, ele diz-nos: para Jesus não existem mais linhas divisórias entre oficina e templo, porque toda a terra é ao mesmo tempo seu local de trabalho e o seu altar de adoração. Assim também para nós, discípulos seus. O cristão acordado caminha oficiando como sacerdote de si mesmo. Então, antes, o sacerdote lá fora fazia o sacrifício por nós. Agora, eu sou o sacerdote de mim mesmo, que cabe a mim sacrificar-me aqui por dentro. Não mais terceirizando a responsabilidade de salvação, de progresso, como outrora fazíamos. Glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo,
que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Tudo o que Paulo, o que o Mestre desenvolveram para nós no Evangelho, em termos desses simbolismos, das metáforas, podemos agora ressignificar, justamente para que, estando mais claro o horizonte, a meta, não insistamos em postergar o avanço que nos é preciso. Para que não insistamos, como também no exemplo do Êxodo que foi dado, em ficar caminhando em círculos, sofrendo as consequências infelizes de escolher estar no deserto, quando a terra da promissão aguarda-nos a fidelidade, aguarda-nos a renúncia, para que se expanda em nós, trazendo-nos mais paz e felicidade. O Evangelho, o exemplo do Cristo, são cristalinos e luminosos a todos aqueles que os quiserem acolher. O exemplo do Cristo subindo o Calvário, legando-nos o testemunho de fidelidade a toda prova, abrindo mão de qualquer conveniência, surge para nós hoje, cristãos, espíritas, como exemplo maior da virtude, dessa virtude que os Espíritos falaram, que nos cabe desenvolver e cultivar. Sem virtude, como aprendemos com Kardec, não há felicidade. Sem aperfeiçoamento da alma, por mais nos favoreçam as circunstâncias e as situações da vida material, ainda internamente nos sentiremos, de alguma maneira, insaciados, sedentos, vazios, como quem percorre um deserto. O caminho está posto, a proposta também, os véus podemos abri-los. E lá, no âmago mais profundo, aguarda-nos o contato com o divino, como Jesus nos exemplificou. Ele que conhecia o que estava para além dos véus, veio ter conosco, para que olhando para ele, que por ora reflete para nós o que apenas podemos conhecer por reflexão, possamos avançar para que um dia, como disse Paulo, não mais vejamos em espelho, em enigma. Não mais apenas a cópia, o protótipo, a imagem das coisas divinas, mas, enfim, possamos ver face a face, porque essa é a nossa destinação. Que saibamos nos debruçar sobre esses textos com auxílio do Espiritismo para nos inspirarmos, para que tenhamos cada vez mais consciência e clareza do que nos cabe. Estímulo, força, porque o que nos espera é muito belo, é inspirador. Por que insistir em não avançar se temos toda uma destinação luminosa a nos esperar? Essa é a nossa consideração de hoje, que o alto possa inspirar a cada um nesse anseio por descobrir esse tempo, por preenchê-lo com presença, com conhecimento, com luz, por rasgar todos os véus que ainda nos separam da presença divina, fora ou dentro de nós, que avancemos com Jesus rumo à nossa destinação. A todos, muita luz e muita paz, que o Mestre nos abençoe sempre.